Olá, meu nome é Samara Sávia Braz Alves, eu sou aluna de licenciatura em Química do Instituto de Formação de Educadores da Universidade Federal do Cariri, em Brejo Santo. O título do meu trabalho é Monitoria Acadêmica na disciplina de Eletricidade e Magnetismo 1, frente ao contexto pandêmico da Covid-19, relato de experiência. O meu orientador é o professor Dr. Gilson Francisco de Oliveira Júnior. É comum observarmos nas nossas salas de aula os estudantes com dificuldades nas disciplinas de cálculo e de física. A esse cenário, nós podemos associar a diversos fatores, dentre os quais nós podemos dizer que a formação básica dos alunos, muitas vezes, ela é insuficiente, assim como também os ensinos tradicionais com aulas expositivas e a resolução de extensas listas de exercício. Tudo isso tem como consequência a reprovação do aluno e muitas vezes a sua evasão. A monitoria acadêmica, ela surge como uma ferramenta pedagógica de extrema importância. Por quê? Porque ela permite a interação entre o monitor, que também é aluno, e o discente. Então, tudo isso melhora o processo de ensino-aprendizagem, assim como também melhora essa construção do conhecimento através dessa troca de ideias entre esses pares, né? Então, o papel do monitor também é de fundamental importância, porque ele auxilia na supressão das dificuldades que são apontadas pelos discentes e também sana as dúvidas, auxiliando esses discentes no melhor desempenho e também no melhor rendimento. De França Abreu Oliveira Melo, eles apontam que inúmeros autores dizem que o potencial dos programas de monitoria no aumento do índice de aprovação e no engajamento de estudantes é bastante importante. Então, algo que nos surgiu no ano de 2020 foi o isolamento social por conta da pandemia da Covid-19. Então, em meio a esse cenário assustador e difícil, a educação ela teve que se reinventar. Ela teve que passar por um processo de mudança para que esse vírus ele não se propagasse. Então, as mudanças que ocorreram na educação foram intensas e, como consequência, foi aderido ao ensino remoto como solução para esse problema. Sendo assim, nós objetivamos discorrer acerca das experiências na monitoria, como também as ressignificações existentes frente ao isolamento social e à pandemia da Covid-19, como o desafio de mediar, enquanto monitor, a aprendizagem de uma disciplina considerada difícil para muitos, ministrada de forma remota, aumentando ainda mais o hiato entre esta e os discentes. Então, a disciplina de Eletricidade e Magnetismo 1, ela foi ofertada pelo curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, regularmente para os alunos do quarto semestre, com uma carga horária de 64 horas. Alguns conteúdos abordados foram lei de Coulomb, campos elétricos, lei de Gauss, potencial elétrico, capacitância, correntes e resistência, circuitos, campos magnéticos produzidos por correntes, indução e indutância, oscilações eletromagnéticas e correntes alternadas, equações de Maxwell e magnetismo da matéria. Então, a monitoria da eletricidade e magnetismo, em tempos de pandemia, foi um desafio, né, imposto à área de educação. Em que sentido? Ocorreram várias mudanças, né, na educação. E essas mudanças fizeram com que as instituições de ensino superior optassem pelo ensino remoto. E não foi diferente para a monitoria. Essas monitorias, elas também aconteceram no formato remoto, através de plataformas como o Google Meet e também através do WhatsApp. Então, a monitoria, ela se tornou uma ferramenta de complementação dessa formação do discente. Então, de que forma? Ela deu suporte, né, nas aulas teóricas remotas,
e também atendeu aos alunos individualmente e também em grupos, em horários diferentes do componente curricular. Foram ofertadas aulas expositivas através de slides com conteúdos para suprir as dificuldades nessa formação básica em matemática dos alunos. Então, a resolução de questões também e esse acompanhamento das dúvidas dos alunos foi de extrema importância e também possibilitou ao próprio monitor um aprofundamento do conhecimento inerente à disciplina e também à formação docente. Então, alguns desafios encontrados foram as dificuldades de obter a presença dos discentes na monitoria, a compatibilidade desses horários, e então foram vistos horários diferentes, e também o acesso à internet, que muitos deles não tinham. Esse trabalho, ele é um relato de experiência, né, que foi realizado a partir da vivência da monitora, né, nesse componente curricular, Eletricidade e Magnetismo 1, na licenciatura interdisciplinar do Instituto de Formação de Educadores em Brejo Santo. E ele aconteceu no período de maio até setembro de 2020, no formato remoto. Então, o aluno monitor, ele foi acompanhado pelo orientador, né, por 2 horas de reunião, para que melhor se desenvolvessem essas atividades. Houve também a participação do monitor nas aulas da disciplina, algumas leituras complementares e a preparação também do material para a realização da monitoria. Tudo isso, 12 horas, com uma carga horária de 12 horas semanais e 48 horas mensais. Alguns resultados advindos dessa monitoria puderam ser observados. Um deles foi o motivo que levou os discentes a procurar a monitoria. Então, a maioria dos alunos, eles procuraram a monitoria para discutir dúvidas acerca dos conteúdos das aulas. Outros, solicitar leituras complementares e outros, discutir dúvidas sobre a entrega de trabalhos. Houve também a avaliação com relação à monitoria e à monitora. Então, 100% dos alunos disseram que as explicações foram suficientemente claras, assim como também 20% disseram que a monitora era solícita e 80% que ela era bastante solícita. Então, como resultado dessa monitoria, nós tivemos 100% de aprovação nessa disciplina de Eletricidade e Magnetismo 1. Foram 39 encontros online, dos meses de maio até o mês de setembro do ano de 2020, através do Google Meet, com slides preparados, né, com o conteúdo programático, também aulas expositivas e os tira-dúvidas com as resoluções de questões. O número de alunos era relativamente pequeno. E o principal desafio foi ministrar essa monitoria com tantos cálculos de forma remota, porque os recursos para esse fim foram muito limitados. Então, a monitoria, ela é considerada uma ferramenta pedagógica de muita importância para auxiliar os discentes nessas disciplinas que eles têm muitas dificuldades, né? Então, uma das coisas que foi observada foi a falta de valorização por parte dos discentes com relação ao projeto de monitoria, pois muitos deles só procuravam essa monitoria perto das avaliações. Então, como resultado, nós tivemos 100% de todos os alunos que participaram da monitoria foram aprovados nessa disciplina. E algo a se discutir e a se pensar é as mudanças que são necessárias por parte dos discentes na questão da valorização, né, das monitorias, e também por parte da instituição, de modo que essa instituição ela possa instigar e motivar a participação desses alunos nesse tipo de projeto. Os agradecimentos, eles vão ao Programa de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Cariri, por proporcionar essa experiência enriquecedora, assim como também a bolsa e o auxílio nas pesquisas. Ao orientador, o professor Dr. Gilson, pela dedicação a mim, enquanto sou orientanda. Algumas referências bibliográficas usadas na escrita deste trabalho. E obrigada.